aquele momento que você de repente ficaria numa rede social e fala o seguinte: olha, eu vou ler a Bíblia. Você exclui aquele momento de ociosidade e você foca num objetivo maior, que é aprender mais das coisas de Deus. Por isso, pessoal, nós estamos aqui para te ajudar a ler a Bíblia inteira. Vem com a gente, porque de passo em passo, de fé em fé, de pedacinho em pedacinho, você vai chegar lá. Aqui, pastor Everton Ferreira, estamos num lindo processo de leitura bíblica e nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira, através de um plano, através de um método. Se você ainda não é inscrito no canal, dá essa força, se inscreva no canal, a gente precisa chegar a 1000 inscritos. Posso contar com você? Vai ajudar muito. Também dá o like, pode comentar de onde você está assistindo a nossa leitura, a gente vai estar acompanhando os comentários. Vamos à leitura de hoje! Dia 172, nós vamos ler 2 Samuel 16, Isaías 3 e 4 e 1 João capítulo 1, novo livro, né? 1 João. Davi e Ziba, 2 Samuel 16. Davi tinha acabado de passar o alto do monte das oliveiras quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: "O que você pretende com isso?" Ziba respondeu: "Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem." Então o rei perguntou: "Onde está o neto de seu senhor?" Ziba respondeu: "Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô." Então o rei disse a Ziba: "Tudo o que pertence a Mefibosete é seu." Ziba respondeu: "Eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei meu senhor." Davi, amaldiçoado por Simei. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno. O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino." Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: "Por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor, o rei? Deixe que eu vá até lá e corte a cabeça dele." Mas o rei disse: "Que tenho eu a ver com vocês, filho de Zeruia? Deixem que amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar por que você está fazendo isso?" E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: "Se o meu próprio filho quer me matar, que dizer esse benjamita? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje." E assim Davi e os seus homens prosseguiam o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão em Jerusalém. Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse a ele: "Viva, ó rei! Viva, ó rei!" Porém Absalão disse a Uzai: "É esta a sua fidelidade para com o seu amigo Davi? Porque você não foi com o seu amigo?" Uzai respondeu a Absalão: "Não, aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria ao filho do rei?
como servi ao seu pai, assim servirei a você. Então Absalão perguntou a Aitofel: o que vocês aconselham que devemos fazer? Aitofel respondeu a Absalão: tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com o seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali, à vista de todo o Israel, ele teve relações com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Vamos ler agora Isaías capítulo 3. Julgamento de Judá e de Jerusalém. Porque eis que o Senhor dos exércitos, vai tirar de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo sustento de pão e todo sustento de água. Ele vai virar também o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o nobre, o conselheiro, o hábil artífice e o perito em encantamentos. O Senhor lhes dará meninos por chefes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, uns oprimirão os outros, cada um o seu próximo. Os jovens se levantarão contra os velhos, as pessoas desprezíveis contra os nobres. Quando alguém for falar com o seu irmão na casa de seu pai, dizendo: você ainda tem um manto, venha ser o nosso chefe e assuma o controle dessas ruínas, naquele dia o outro levantará a sua voz, dizendo: não sou médico, e não há comida nem roupa em minha casa. Não me ponham por chefe do povo. Jerusalém tropeçou, e a terra de Judá está caída, porque as suas palavras e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. O aspecto do rosto testifica contra eles, e como Sodoma, exibem o seu pecado, e não o encobrem. Ai deles, porque estão provocando a sua própria desgraça. Digam ao justo que tudo irá bem com ele, porque comerá do fruto das suas ações. Ai do ímpio, tudo irá mal com ele, porque o pagamento dele será o que as próprias mãos fizerem. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à frente do seu governo. Meu povo, os seus guias enganam você e destroem o caminho por onde você deve seguir. O Senhor se levanta para apresentar a sua causa. Ele se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus líderes. Ele diz: foram vocês que arruinaram esta vinha. O que roubaram os pobres está na casa de vocês. Com que direito vocês esmagam o meu povo e moem a face dos pobres? O Senhor dos exércitos, é quem está falando. Julgamento das filhas de Sião. O Senhor disse: visto que são orgulhosas as filhas de Sião e andam de pescoço erguido, com olhar despudorado, dando passos curtos, e fazem tinir os enfeites dos tornozelos, o Senhor fará com que apareça sarna na cabeça das filhas de Sião. O Senhor fará com que se veja a nudez delas. Naquele dia o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, os braceletes e os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chalés e as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas, os enfeites para a cabeça e os véus. Em vez de perfume, haverá cheiro de podre; em vez de cinto, uma corda; em vez de belos penteados, cabeça rapada; em vez de vestidos luxuosos, roupa feita de pano de saco e marca de fogo em lugar de formosura. Os homens de Jerusalém cairão à espada, e os valentes serão mortos na guerra. Os portões da cidade chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará no chão. Naquele dia 7 mulheres hão de agarrar um só homem, dizendo: nós providenciaremos
a nossa comida e as nossas roupas. Apenas queremos ser chamadas pelo seu nome. Livre-nos da nossa vergonha. O reinado do renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. Os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, isto é, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Naquele tempo o Senhor lavará a impureza das filhas de Sião e limpará Jerusalém da culpa do sangue que há no meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador, sobre todos os lugares do monte Sião e sobre todas as suas assembleias o Senhor criará uma nuvem durante o dia e fumaça e um clarão de fogo aceso durante a noite, porque sobre toda a glória se estenderá uma proteção e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Vamos ler agora 1 João capítulo 1, prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Deus é luz. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O pecado, a confissão, o perdão. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Mais um dia de leitura bíblica concluída, pessoal. É isso aí. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã, hein? Um abraço. Pra cima!